Povo de Deus, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Você está no seu canal Palavra com o Rian. Estamos de volta com um assunto muito bacana, um assunto muito interessante, que você aluno, você professor, frequentador da escola bíblica dominical deve conhecer, que é sobre a origem da EBD. Eu tenho certeza que muitos alunos, professores, mestres, frequentadores da escola bíblica dominical não sabem. Mas hoje, calma nessa aula. Hoje nós vamos falar sobre a origem da escola bíblica dominical. E quando lhe perguntarem sobre a origem da escola bíblica dominical, você saberá dar essa resposta tranquilamente. Mas antes de nós iniciarmos essa aula, você que é novo por aqui nesse canal, você que está chegando agora, aqui é o seu primeiro vídeo, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu like, que vai ser muito importante para o crescimento desse canal. E sem mais demoras, vamos lá para a nossa aula, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então vamos lá, muito bem. Em 1780, em Gloucester, na Inglaterra, Robert Hicks, jornalista, criou a primeira EBD para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. Hicks, certo dia em sua sala, enquanto escrevia acerca do sistema carcerário na Inglaterra, observou de sua janela crianças sem rumo falando palavrão largadas nas ruas. Então, olha só, aqui nesse primeiro slide, nós estamos falando sobre a origem da IBD. Na verdade, a Escola Bíblica Dominical, ela nasce no coração de jornalista. Ele era conhecido também metodista, ele era seguidor de John Wesley. Os metodistas eles receberam esse nome porque eles aplicavam métodos de evangelização, eles aplicavam métodos de estudo. Então aí ela nasce, na verdade, no coração deste jornalista. Segundo Hicks, ao observar da sua sala, essas crianças estavam largadas nas ruas. Para ele, essas crianças estavam a um passo ao mundo do crime. Ele chegava a ver isso nos cárceres, nas prisões de Gloucester. E então aí que surge no coração de Hicks o desejo de levar a palavra, o desejo de evangelizar, o desejo de promover cidadãos de bem com a sociedade. Se ficou clara essa primeira parte aqui, eu já quero deixar aqui que você deixe seu comentário, se você entendeu ou não, que nós estaremos respondendo se você tiver alguma dúvida. Prosseguindo, vamos lá para o segundo slide. Como Hicks fazia funcionar a EBD? Na época, o local sofria com a desigualdade social e o analfabetismo. Como não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas da região. As crianças só poderiam estudar aos domingos. Hicks reunia as crianças toda semana, onde estudavam das 10 às 12 horas matemática, história e inglês. Das 1 hora às 5 horas eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia. Então, olha só, no primeiro slide a gente viu que a EBD ela nasce no coração desse jornalista. Na verdade, a EBD ela nasceu numa época de desigualdade social, ela nasceu numa época de escravidão, a qual essas crianças elas eram escravizadas desde os seus 6 anos, elas eram obrigadas a trabalharem duramente num período aí de 12 horas por dia, e o tempo que elas tinham disponível, o dia que elas tinham disponível, era apenas no domingo. Por isso que é dominical, que na verdade ela surge no domingo, a qual elas eram conduzidas à igreja e lá elas tinham um momento de estudar das 10 horas às 12 horas, elas estudavam matemática, história e inglês. E das 1 hora até as 5 horas, elas eram conduzidas para a igreja para estudar a Bíblia, a qual elas eram orientadas com o objetivo de mudar o caráter, com o motivo de mudar ali a situação daquela época. Ficou claro até aqui? Se eu estou sendo claro? Está ficando alguma dúvida aí, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Seguindo o próximo slide, os ataques. Na época foi um quebra de paradigmas na educação. Robert foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos. Ainda assim, a imprensa comentava favoravelmente essa iniciativa inédita de Hicks. Então, olha só, essa iniciativa que Hicks teve sofreu ataques porque Hicks ele estava indo contrário
ao sistema da época. Naquela época foi uma quebra de paradigmas na educação. Não havia naquela época escolas públicas. Hayek estava indo na contramão, né, do sistema da época. Então, por isso, Hayek ele foi chamado de profanador dos domingos, mestre dos maltrapilhos. Chegaram a chamar Hayek de tutor dos vagabundos. Então, a gente observa aqui os ataques que Hayek sofreu na época. Prosseguindo aqui, próximo slide. Então, prosseguindo aqui o próximo slide, vamos falar sobre os resultados a qual essa iniciativa, né, alcançou. Devido à dedicação de Robert Hayek, com apenas 4 anos de EBD, ou seja, de 1780 a 1784, já somavam mais de 250 mil crianças matriculadas. Com o advento da EBD, a taxa de criminalidade caiu de sorte que em 1792, em Gloucester, não houve um só caso a ser julgado. Então, aqui nesse slide a gente consegue observar o quão grande o resultado foi, a importância dessa EBD, dessa iniciativa de Robert Hayek naquela época, né? E não só naquela época, o quanto hoje essa EBD ela vem alcançando vidas, moldando caráteres, formando líderes, professores, pastores. Então aqui a gente vê os resultados a qual essa iniciativa de Robert Hayek alcançou. E de John Wesley, ele era contemporâneo de Robert Hayek e após ficar sabendo dessa iniciativa, ele afirmava que a escola dominical é a instituição mais nobre de toda a Europa. Prosseguindo aqui, vamos falar um pouco sobre a EBD no Brasil. Importante lembrar aqui aos irmãos que após essa iniciativa de Hayek, a EBD, esse movimento ele foi se espalhando e aí então que a EBD ela chega no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, um casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Calley, dirigiram a primeira EBD em solo brasileiro. O grupo era pequeno, apenas com 5 crianças, mas foi o suficiente para esse trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do Brasil. Então aqui a gente tem um surgimento da EBD. Na verdade, primeiro ela nasce lá na Inglaterra, com o jornalista Robert Hayek, e de lá ela veio crescendo, se espalhando e chega ao nosso Brasil. Era conduzida por um casal, né? Robert e Sarah Calley. O grupo era pequeno, mas isso não impediu com que ela crescesse e se alcançasse em mais lugares do nosso Brasil. Prosseguindo o próximo slide. Em agosto de 1911 é realizada a primeira EBD na casa do irmão José Batista, em Belém do Pará. Havia apenas 4 classes, homens e senhoras, meninos e meninas. O professor era o pastor Samuel Nistro. Então, aqui bem precisamente, após ela chegar no Brasil, a EBD chegar no Brasil, e então, em 1911, a primeira EBD ela chega na casa do irmão José Batista, em Belém do Pará. Passando aqui o próximo slide, eu creio que já é o último. Agradecimentos. Então, meus irmãos, de uma forma bem precisa, eu apresentei aqui para vocês sobre a origem da EBD. Eu já quero aqui agradecer a você que ficou até o final dessa aula, quero aqui agradecer a cada inscrito. Eu creio que esse conteúdo, eu creio que essa aula, ela somou na sua vida. Se você já sabia sobre a origem da EBD, da história da EBD, digite aqui o teu comentário aqui embaixo, eu quero ver a tua posição e eu quero interagir junto com você nessa aula, tá bom? Que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Compartilhe esse vídeo mais uma vez com seus contatos, com seu amigo, no grupo da igreja, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Juntos vamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.